Continuando a nossa série a respeito dos mecanismos da evolução, nesse vídeo falaremos a respeito das mutações, como elas se originam e o papel delas na evolução. Acontece que o conceito de mutação foi proposto a primeira vez graças aos trabalhos de Hugo de Vries, antes mesmo da descoberta do DNA, e ele baseou essas ideias, esse conceito, a partir dos estudos da Oenotera, uma planta nativa do Brasil que possuía uma variação morfológica muito grande entre os seus indivíduos, envolvendo variações em tamanho de caule, número de inflorescências, e ele foi um dos proponentes da ideia de mutacionismo, de que macromutações sozinhas eram responsáveis pelo surgimento de novas espécies. Mas a ideia de mutacionismo acabou eventualmente sendo abandonada, inclusive graças a um defensor do mutacionismo, Thomas Morgan. Com base nos estudos de Drosophila, ele conseguiu reconhecer que a vasta maioria das mutações eram de pequena escala, sendo então mutações de pequenas que não eram suficientes para resultar em espécies inteiramente novas, mas que, acumulando ao longo de um grande período de tempo, poderiam resultar em espécies novas, o que era proposta pelos neodarwinistas da época. E aí, ele propôs essas ideias em A Critique of the Theory of Evolution, uma crítica à teoria da evolução, que apesar do título, na verdade foi uma defesa do conceito de evolução como conhecemos, e hoje nós então reconhecemos que ainda macromutações possam ocorrer, a vasta maioria delas são de pequena escala. E sabemos hoje que mutações envolvem essencialmente mudanças nas sequências de pares de bases de DNA ou de RNA. Então, os pares de bases do DNA, timina, citosina, guanina e adenina, e do RNA, que são também a citosina, guanina e adenina e a uracila, qualquer mudança nesses pares de bases pode resultar numa mudança da proteína sendo formada a partir deles. Isso porque no processo de síntese proteica, o DNA, por exemplo, nos seres vivos formados de células, o DNA ele forma uma molécula de RNA mensageiro, que cada trio desses pares de bases nitrogenadas do RNA formam um códon que se liga a um anticódon de um RNA transportador que transporta um aminoácido. A ordem de sequência e o tipo de códon influencia qual vai ser o tipo de aminoácido formado. E qualquer mudança nessas sequências de códons tem o potencial de mudar qual aminoácido vai ser formado, mas não todas as mudanças. O código genético ele é o que chamam de degenerado. Isso significa que alguns tipos de códons formam o mesmo tipo de aminoácido, codificam o mesmo tipo de aminoácido. Então, por exemplo, uma mutação em um trecho de um DNA CTT para um CTC pode acabar resultando no mesmo tipo de aminoácido, no caso o ácido glutâmico. Essa é o que nós chamamos de mutação silenciosa. Então, nem todas essas mutações que alteram os códons da expressão proteica têm um papel na mudança do fenótipo do organismo, mas também existem alguns tipos de mudanças que envolvem trechos do DNA que não são codificados, que podem também ter um impacto no fenótipo do organismo. Principalmente mudanças na região do promotor. O promotor é uma região do gene onde proteínas que vão codificar ele para formar o RNA se ligam. Então, mudanças na sequência de bases nitrogenadas do promotor podem ter um impacto na síntese do RNA, que por sua vez pode ter um impacto na síntese proteica. E mudanças em outros trechos não codificantes podem ter um impacto na estrutura geral de um cromossomo. Porque é importante salientar que o DNA não é só uma informação para codificação de proteína. O DNA é uma molécula física, real, e, portanto, mudanças nessa sequência de bases nitrogenadas vão ter um impacto na estrutura geral da molécula. E aí o que acontece é o seguinte: hoje nós sabemos que mutações podem acontecer em qualquer célula de um corpo de um organismo multicelular. Mas quais dessas mutações podem ter um impacto na evolução? Por um certo tempo, havia uma ideia conhecida como pangênese, que foi inclusive proposta por Charles Darwin, para tentar explicar a origem de variação dos organismos, que era a ideia de que as células, os gametas, poderiam se formar a partir de qualquer célula do corpo de um organismo. Ele usava essa ideia, inclusive, para justificar como princípios de uso e desuso poderiam afetar um organismo e poderiam ser passados adiante. E então as ideias parciais de Lamarck também eram advogadas pelo Darwin na época. Mas graças ao trabalho de August Weismann, hoje nós sabemos que das células de um organismo, de um animal, apenas os gametas são transmitidos futuramente. E os gametas se formam, se separam do resto das células de um embrião muito cedo na formação dele. Então, mutações nas células do corpo de um organismo dificilmente vão ter um impacto ao longo da evolução por muito tempo. Eu digo dificilmente porque há exceções, principalmente em plantas e mesmo talvez em alguns tipos de animais, por exemplo, o verme C. elegans. Mas isso é um assunto bem mais complicado e ainda está mais amplamente sendo estudado. E aí o que acontece é o seguinte:
Quais tipos de mutações acontecem? Existem mutações envolvendo substituição, uma simples mudança de base nitrogenada, que já mencionamos, mas existem também mutações envolvendo deleção, um trecho de DNA, podendo ser desde uma base, um par de base, até um trecho maior sendo removido. Existem mutações de duplicação de um par de base até um trecho maior de DNA sendo duplicado. Existem inversões de um trecho sendo invertido a ordem deles. Existem também casos de inserção e translocação. Inserção, que um trecho do DNA sai de um cromossomo e se liga a outro cromossomo, e translocação, que dois trechos acabam sendo trocados de um para outro. No caso de translocação, é um sistema mais complicado que veremos futuramente no vídeo sobre recombinação genética. Mas no caso da inserção, um mecanismo que envolve ela são os casos de transpósons. Então, existem alguns trechos de DNA que se ligam a proteínas que acabam removendo o trecho e migrando ele para uma outra parte do cromossomo. E no caso da duplicação, um mecanismo que envolve um outro sistema de retrotransposo que pode acontecer é um trecho de DNA pode sofrer um processo de transcrição, formando uma molécula de RNA que se liga a um complexo proteico, e ele acaba então passando por um processo de retranscrição reversa, formando um outro trecho de DNA que se liga a uma outra porção de do genoma. Então, esses são mecanismos de como a mutação pode acontecer, tipos de mutação, e o que acontece é o seguinte: alguns casos um pouco mais complicados, envolvendo fusão cromossômica e poliploidia, que veremos no vídeo específico sobre recombinação genética, porque esses casos estão muito ligados à forma da divisão celular, e veremos neles mais futuramente, mas alguns autores consideram eles como tipos de mutações. Mas como que a mutação acontece? Além desses casos de retrotransposon, de transposon, como os outros tipos de mutações ocorrem? Uma forma como eles ocorre via um erro de DNA. E o erro de DNA, tecnicamente, ele não é o mesmo que a mutação, mas o erro de DNA tem um papel muito importante para mutações. Erros de DNA, por exemplo, o dímeropirimidina, que é quando dois pares de base nitrogenada, ou um par de base nitrogenada, acabam se ligando aos pares de base da mesma fita de DNA, podem acabar sendo resultados por fatores mutagênicos, fatores como, por exemplo, radiação, alguns compostos químicos, ou mesmo a influência de alguns parasitas, por exemplo, alguns vírus e algumas bactérias, podem resultar nesse componente. Além disso, fatores como, por exemplo, a oxidação também. É importante lembrar que o oxigênio ele é um componente bastante reativo e ele tem um impacto muito grande em várias moléculas orgânicas. Então, partes da célula que são muito oxigenadas podem sofrer essas mudanças fortes. E aí o que acontece? Fora isso, há um outro tipo de erro de DNA envolvendo espontaneidade. Que, por exemplo, a gente tem que pensar o seguinte: o DNA, ele é uma molécula que está inserida no meio aquoso. Tem várias moléculas de água misturadas com ele. E essas moléculas de água têm um impacto na estrutura geral dele. Esse é um conceito que normalmente não é muito discutido pelo público geral, mas cada molécula de água, constantemente interagindo nessa molécula de DNA, vai ter um impacto na estrutura dele, incluindo em alguns desses erros. De que forma? Uma molécula de água pode acabar levando a uma remoção inteira de uma base nitrogenada, um processo que chamamos de depurinação, ou ele pode resultar na remoção de um grupo amina, formando uma desaminação, o que pode, por exemplo, levar a citosina para se formar em uracila. Esses tipos de impactos são espontâneos, eles ocorrem a qualquer instante na molécula de DNA. E aí, há um outro processo espontâneo que envolve mecânica quântica, que envolve tunelamento quântico. Acontece que cada uma das bases nitrogenadas estão ligadas entre si por pontes de hidrogênio. Então, a adenina e a timina se ligam por duas pontes de hidrogênio, enquanto a citosina e a guanina se ligam por três pontes de hidrogênio. Acontece que a posição do átomo de hidrogênio pode variar para mais perto de uma molécula ou mais perto de outra por fatores de tunelamento quântico, que é quando um próton ele passa por um grau ou melhor, uma barreira energética e acaba mudando de posição. E é um evento estocástico isso. E aí o que acontece é que a posição do átomo de hidrogênio pode ter um impacto na força de ligação dessas moléculas, o que pode resultar na facilidade de acontecer um erro também nessas moléculas no processo. E aí o que acontece é o seguinte: todos esses erros, quando entra um sistema de replicação e de reparo
eles acabam resultando em novas mutações. Então, o sistema de replicação do DNA é bastante complexo, demanda várias proteínas, envolve uma quebra de duas fitas e a formação de duas fitas imãs a partir dessas duas fitas cópias. E aí o que acontece é o seguinte: quando o sistema de replicação está passando e ele encontra uma dessas erros envolvendo bases nitrogenadas do mesmo fita próxima, o que pode acontecer no processo de replicação, ele pode acabar pulando ela e agravando, inclusive, o erro para outra fita no processo. E aí o que acontece é o seguinte: esse é um erro que pode ser ampliado pela replicação, mas nós temos mecanismos de reparo. Os mecanismos de reparo normalmente envolvem a quebra de dessas fitas ou o reconhecimento de um trecho de fita que foi quebrado, e ele envolve uma cópia do trecho da fita próxima, da fita mais próxima. E na maioria dos casos, é bem fácil de corrigir esse erro e colocar uma base nitrogenada que devia estar inicialmente. Mas, se nós temos um caso de quebra das duas fitas no processo, ou um caso mais complicado, nós temos então a entrada da homologous recombination e principalmente da non-homologous end joining. Esse tipo de reparo pode acabar resultando em par de base nitrogenada diferente do que estava inicialmente. Por quê? Porque não há uma equivalência para ser comparada. Não temos aqui, por exemplo, uma base, por exemplo, timina aqui, para reconhecer que a base que tem que ser colocada aqui é adenosina. A molécula não reconhece isso. Então, pode acabar resultando num par de bases. É importante lembrar que a molécula não está olhando as bases, ela está reagindo quimicamente a esses pares de base. Então, isso pode resultar em mutações no processo de substituição. E aí, a pergunta é: as mutações são aleatórias, de fato? E a questão é, depende do que você quer dizer por aleatório. Porque assim, quando definimos aleatoriedade, a aleatoriedade pode ser definida no sentido mais amplo e popular como qualquer evento cujos resultados possíveis tenham a mesma probabilidade. Então, a ideia de jogar dados, tecnicamente os dados eles não têm a igual probabilidade dos 6 lados caírem num dado, tecnicamente, mas no sentido popular diríamos que o jogar de um dado é aleatório, nesse sentido. E da mesma forma, podemos dizer que a aleatoriedade é um evento cujo resultado é imprevisível. Mas nesse caso, a aleatoriedade definida como mutações são aleatórias na medida que o surgimento delas não é uma mera resposta à pressão seletiva. Ou seja, a ocorrência das mutações é aleatória no sentido de que é imprevisível e ele não surge como mero resultado de pressão seletiva. E aí, nós sabemos disso graças principalmente a uns trabalhos de uns experimentos que aconteceram no século XX. Entre eles, o mais conhecido é o experimento de Luria-Delbruck, desses dois pesquisadores, Max Delbruck e Salvador Luria. Eles pegaram um conjunto de bactérias e colocaram em uma população expostos a diferentes bacteriófagos. E eles foram cultivando essas bactérias e expunham elas em diferentes ambientes com bacteriófagos. Se as mutações surgiam simplesmente em resposta à pressão seletiva, era de se esperar que o número de variações entre as colônias testadas, replicadas, devia ser de bactérias e colônias de bactérias que sobrevivessem ao bacteriofago, iriam ser mais ou menos um número igual nelas. Muitas morreriam de fato, mas haveriam algumas colônias e um número mais ou menos igual delas que sobreviveria. Agora, se as mutações fossem aleatórias, no sentido falado anteriormente, e elas tinham que já estar presentes a variação genética antes da pressão seletiva acontecer, deveríamos esperar então que houvesse uma variação nos tipos de colônias com mais bactérias resistentes ao bacteriofago. E foi exatamente isso que eles observaram. Foi muito mais esse padrão, indicando mutações espontâneas, mutações que não surgem com mera pressão seletiva. Um outro experimento semelhante envolvia réplica plating, que foi feito pelos pesquisadores Lindbergh, os dois Lindberghs. E o experimento deles era bem simples. Uma colônia inicial de um recipiente com colônia de bactérias era pego e era feito colocado elas em um ambiente estéril, colocando meio que como uma espécie de contramolde das colônias. Assim teríamos um conjunto de colônias que seria equivalente tanto aqui no recipiente inicial quanto no outro recipiente. E cada uma dessas colônias era colocada em um ambiente com ou um recipiente sem antibiótico ou um recipiente com antibiótico.
Era de se esperar, então, que no recipiente com antibiótico a maioria das colônias morreria, mas algumas iriam sobreviver. E aí, qual que é o interessante desse experimento? Quando você pegava a posição das colônias que sobreviviam e comparava com a posição do molde inicial, ao pegar bactérias dessa colônia e comparar, foi observado que elas já tinham a resistência ao antibiótico antes de serem expostas, enquanto que as colônias que morriam, elas não tinham indivíduos com resistência ao antibiótico. Esses dois experimentos tiveram uma importância muito grande para demonstrar que mutações não surgem como mera resposta à pressão seletiva. Elas têm que estar presentes, a variação tem que estar presente antes de uma pressão seletiva acontecer. Mas aí que tá. Quando nós falamos de aleatoriedade, é importante salientar. Mutações, de fato, não são aleatórias no sentido popular. Elas são aleatórias no sentido de não surgirem em resposta à pressão seletiva. Por quê? Porque há alguns fatores que fazem trechos do DNA terem maior ou menor chance de mutação. Então, por exemplo, trechos do DNA que são metilados, bases nitrogenadas que sofrem processo de metilação, têm uma maior chance de sofrer desaminação. Um erro envolvendo, por exemplo, resultando numa citosina, eventualmente se tornando uma timina no processo. Da mesma forma, a, cada uma das mudanças de bases nitrogenadas possui uma probabilidade maior de se converter na base nitrogenada seguinte. Há uma probabilidade diferente. E esses modelos, envolvendo taxa de chances de mudança, inclusive são usados em trabalhos para reconstrução de ancestrais de genomas, quando compara diferentes genomas de diferentes organismos. Porque é importante salientar, a molécula de DNA é uma molécula física. Ela tem comportamentos específicos. Então, ela não é aleatória no sentido popular do termo, mas ela é aleatória no sentido de as mutações não ocorrem em resposta à pressão seletiva. E essa não aleatoriedade no sentido popular tem inclusive um papel na evolução. Nós sabemos por alguns trabalhos que a pressão seletiva pode desempenhar um papel, explorar esse viés de mutação, por assim dizer, para, por exemplo, trechos de DNA de alta importância ficarem em regiões do genoma que têm taxa de mutação menor, assim resultando em trechos de DNA que se mantêm mais constantes ao longo do tempo. E aí o que acontece é o seguinte: mutações podem resultar em novas informações. É um argumento, inclusive, alguns criacionistas usam bastante para criticar de que mutações são todas negativas, elas não mudam informação. Mas o que é essa informação que a gente está falando? E a melhor definição de informação é a definição de Francis Crick, de 1958, que diz que informação é a sequência de bases nitrogenadas. Simplesmente isso. Qualquer mudança na sequência de bases nitrogenadas leva a uma mudança de informação. Então, a informação não é uma coisa, uma energia etérea, ou mesmo necessariamente uma codificação específica para uma função específica. Não. A informação é sequência de bases. E sequência de bases, mudança de informação, aumento de informação via replicação, ocorre constante. E esse é um mecanismo que leva a novas mudanças evolutivas. Mas aí que está uma coisa. Quando nós falamos de trechos de DNA que têm uma importância muito grande, produzem proteínas de vital importância para o organismo, se houver uma mudança nessa sequência, isso não pode resultar numa perda de uma proteína de vital importância para o organismo? Como é que essas mudanças podem resultar em proteínas eficazes? E uma forma como isso pode acontecer é via duplicação como mecanismo de neofuncionalização. Então, se um trecho de DNA sofre um processo de duplicação, um trecho de DNA que produz uma proteína de vital importância, pode haver pressão seletiva para que uma das cópias se mantenha constante, já que qualquer organismo que não produz essa proteína vai morrer, mas a outra cópia não tem pressão seletiva. E aí, então, a outra cópia pode sofrer mudanças de mutação, resultando talvez em uma outra proteína, talvez menos eficiente, mas que consiga cumprir uma nova função. E, eventualmente, haverá um processo gradual em que ela se tornará um novo gene próprio. Esse é o processo chamado neofuncionalização. Existe um outro processo chamado subfuncionalização, que é quando os dois trechos sofrem mudanças de sequência, mas uma mudança num trecho é compensado pela outra. Então, por exemplo, uma porção do gene sofre mudança, mas essa porção na cópia não sofre. Esse, inclusive, é um mecanismo que resulta provavelmente na formação de complexos proteicos que envolvem várias vias de proteína, por exemplo, o caso da hemoglobina, e esses são os mecanismos que resultam em mudanças e surgimento de novas funções proteicas e em complexos mais complexos de sistemas proteicos. E aí o que acontece? De fato, a vasta maioria das mutações são negativas. Nós sabemos disso.
Quando comparamos o fitness de organismos com a frequência de mutações, a vasta maioria são negativas, mas uma pequena parcela é positiva. E aí o que acontece? O fato da maioria das mutações serem negativas explica então que mutações sozinhas não são suficientes para mudar drasticamente populações inteiras de organismos. E por isso é importante salientar, mutações são apenas um dos vários mecanismos envolvendo a evolução. E no próximo vídeo vamos falar sobre um outro mecanismo que resulta em variação genética, que é a recombinação genética e como ele pode resultar numa variedade bem ampla de tipos de cromossomos. Então, essas são as fontes do vídeo e até